Toda a gente tem raízes. E as minhas são aqui. Uma aldeia na encosta da Serra da Gardunha, que é uma região cheia de paisagens muito belas que ninguém conhece e cheia de histórias que o tempo apagou. Foi por isso que hoje viemos até cá. A história de Castelo Novo é outra história esquecida. A gente diz Castelo Novo e nem sequer sabemos onde era o Castelo Velho. O Castelo Novo agora parece-nos muito velho. Vem aquela torre escalavrada, desmontada. Aquilo era uma torre dos Templários. No século XII, isto eram terras de fronteira. Mas a vila cresceu depois e hoje é uma povoação encantadora. Estou aqui numa terra com um aspecto quase medieval e atrás de mim está uma torre que tem um relógio e o relógio marca uma hora. Vejo aqui pela hora certa, está rigorosamente certo. Num país em que metade anda adiantada e outra metade está atrasada, é consolador vir à Serra da Gardunha achar a hora certa. Outra povoação muito bonita é Alpedrinha. Também está metida na Serra da Gardunha. Também tem a ver com a tal necessidade de defesa de fronteira. Há aí um monumento que chamam a Comenda. É o que resta da Comenda dos Cavaleiros de Cristo, sucessores dos Templários. Mas ainda antes dos Templários terem vindo para aqui, eu creio que o que fez nascer a povoação foi uma estrada romana, uma soberba calçada romana. Este é talvez o troço mais monumental que existe no nosso país. É curioso que o rei Dom João V, para de certo modo celebrar este monumento romano, fez aqui, quando ele termina ou quando se afunda na planície, fez um chafariz monumental, junto do qual estou a falar. Mas eu gostava que vissem comigo ainda o empedrado romano como hoje se conserva. Estas pedras estão aqui desde há perto de 2000 anos. Foram um dos caminhos mais importantes para a penetração da civilização romana na península. Nos meus tempos de rapaz, a estrada estava intacta, percorria várias vezes, até lá acima, à Portela de Alcongosta. Hoje está um bocado escalavrada. Ainda não há muito, há uns anos, houve aí um proprietário que arrancou pedras da estrada para fazer uma construção para ele. E o mais grave é que ninguém lhe foi à mão. Agora vão fazer aqui uma estrada nova. Não sei como vai ser, é evidente que tem que haver estradas novas. O problema é que continua a haver respeito pelos monumentos antigos. O problema não está em sacrificar o novo ao velho ou o velho ao novo. Está em encontrar as soluções inteligentes.
cada tempo tem de encontrar e construir os seus próprios caminhos. Os romanos passaram por aqui, depois, para as diligências, vem o Fontes e fez outra estrada, e agora o trânsito é maior e estão a fazer uma via rápida que vai perfurar a montanha e sair do lado do Fundão. Antigamente a estrada subia aos altos da Gardunha e aí tinha realmente um miradouro, que era uma das coisas mais deslumbrantes que havia em Portugal. A gente voltava-se ao sul, via a imensidão da Charneca, ao longe o Vale do Tejo, e ainda mais para lá, nos dias claros, viam-se os visos das serranias do Alentejo. Para leste eram os morros de Monsanto, de Penha Garcia, e para norte via-se a encosta forte da Serra de Estrela, com os cimos a brilhar de neve até ao tempo da primavera. Era isso. Vocês estão a ver agora. No novo traçado vai ser diferente. É como lhes vou mostrar. Este problema tem sido discutido e eu não vou entrar nessas guerras de campanário. Até porque o verdadeiro problema não é o do traçado da estrada, é o do critério do progresso. A verdadeira questão que está em jogo é a de saber se o progresso é quando a vida é mais depressa ou é quando a vida é mais bela. Julgo que pouca gente até hoje, em Portugal, veio conhecer o lugar em que nos encontramos. Até o nome que lhe dão anda errado, chama-lhe a Capela do Leão, porque há aqui ao lado uma fonte, realmente a fonte tem um leão, mas a capela tem um nome muito mais bonito e muito mais significativo. É a Capela de Santa Catarina. O cardeal de Alpedrinha nunca se esqueceu do nome de Catarina. Eu acho muito significativo que ele, nas próprias armas que escolheu, tenha posto de um lado costelas, que lá para ele queriam dizer Costa, ele era Jorge da Costa, as costelas de Costa, e do outro lado tenha posto a roda mística de Santa Catarina. Nunca foi capaz de distinguir entre ele e esse nome de Catarina. Isso é uma história muito bonita. Foi pela mão de uma jovem chamada Catarina que o cardeal veio a ser gente. Ele tinha ido daqui, aqui destas serras, eram de uma família mais que pobre, parece que era gente miserável. Foi a pé até Lisboa, só que teve a sorte de achar lá uma escola onde ninguém pagava propinas. Ensinaram o miúdo a ler, ele rapidamente dominava o latim melhor que o português, a filosofia, a teologia. Era um homem de palavra arrebatadora e depressa foi um dos grandes nomes da Igreja Portuguesa. Aí o rei precisava de um mestre para uma irmãzita que tinha, uma irmãzita, coitadita, que não tinha pai nem mãe, Dona Catarina, tinha 9 anos, ainda não sabia ler nem escrever, e o rei, em vez de mandar vir um professor da Itália, era como se fazia nesses casos, lembrou-se daquele clérigo lá das Berças da Alpedrinha e disse: ó Jorge, ó Padre Jorge, venha cá, tenho aqui esta mana, coitadita, ensina lá a ler. O que aconteceu foi que Jorge da Costa rapidamente conquista a corte
O rei não dá um passo sem ser pelo seu conselho. Durante mais de 10 anos, o verdadeiro mentor de Portugal é Jorge da Costa. Ele também foi professor da Infanta Catarina, mantiveram depois uma terna amizade a vida inteira, quando ela já tinha 25 anos quis casá-la com o rei do Aragão, com o príncipe que ia ser coroado rei do Aragão. Só que estava tudo tratado quando o noivo morreu. O cardeal, que nessa altura já era cardeal, quis então casá-la com o rei de Inglaterra. Tratou-se de tudo e ia embarcar, quando aí morreu a noiva prometida. Essa é a história da Dona Catarina, mas quem nunca mais a esqueceu foi o seu amigo cardeal Dom Jorge. Já muito velho, em Roma, já quase a morrer, determinou que aqui, na Serra da Alpedrinha, porventura, no próprio espaço onde ele tinha nascido, com granito arrancado dessas montanhas, fizessem uma capela com o nome de Catarina. Um dos lugares mais poéticos da Serra da Gardunha era aqui este alpendre da Senhora do Miradouro. Chamavam-lhe Senhora do Miradouro precisamente porque tinha uma vista extraordinária. Daqui via-se todo o Vale do Zézer, depois as colinas da Covilhã, até ao ponto mais alto da Serra de Estrela, tudo se via daqui. Isto não há muitos anos, eu lembro-me de vir para aqui, eu próprio, bem novo, pintei esta vista extraordinária. Depois, não sei quem, pôs ali aqueles eucaliptos, os eucaliptos cresceram e pronto, estragaram tudo, aqui como em toda a parte. Os eucaliptos, em parte nenhuma, ajudaram a compor a paisagem portuguesa. A Senhora do Miradouro era uma capela de Nossa Senhora do Miradouro, mas Miradouro foram os pacientes que chamaram, porque ela tinha outro nome, era a Senhora do Seixo. Seixo, pedra. Bem, é que na Idade Média diz que apareceu ali uma Nossa Senhora muito pequenina, lá numa pedra, era uma Nossa Senhora milagrosa, e apareceram logo uns ermitões que se meteram aqui a explorar o povo, porque diziam, esta senhora é uma senhora com uns gostos muito esquisitos. Esta senhora gosta que lhe deem prendas, mas só aprecia arrecadas para as orelhas. A lenda era exatamente essa, era a senhora das arrecadas. Claro que quem arrecadava eram os tais anacoretas que se vieram instalar aqui, e por isso os franciscanos acabaram com isso, com esse culto, enfim, e fizeram um convento. As memórias desse convento vêm escritas num velho livro que tenho na mão. É a Crónica da Província da Piedade, publicado em Lisboa ainda no século XVII. Tem aqui um capítulo com a memória do convento de Nossa Senhora do Seixo, próximo do Fundão. Aqui se diz que o convento foi instituído em 1522 e tem muitas informações, por exemplo, sobre os milagres que aconteceram aqui, alguns milagres ingênuos. Diz que em 1608, quem vinha aqui varrer o terreiro da capela era um pobre mudo da aldeia lá embaixo, a aldeia de Joanes.
Era um mudo com uma língua que não chegava aos dentes e não podia falar, mas vinha todas as noites, até naquela noite do Natal. Gelava, nevava, ninguém saía de casa, mas o pobre mudo veio para varrer o adro da capelinha. Quando à noite voltou para a aldeia, ele dormia num forno de padeiro, coitado, e à mesma hora é que os frades aqui tangiam o sino para a missa do galo, ao mudo desentaramolou-se-lhe a língua e surpreendeu-se a rezar uma linda oração a Nossa Senhora do Seixo. Outros milagres não são assim tão ingênuos. Há uma história muito curiosa. Diz que está enterrado lá dentro, na porta que separa o refeitório do claustro, um homem que tinha sido um homem muito importante durante o reinado do rei Dom João III. Era um juiz muito severo, um juiz que cortava a justiça a direito, não estava lá com piedades. Um dia foi uma pobre mulher pedir-lhe clemência para o marido que estava condenado à forca e levantava um filho nos braços. Senhor juiz, vê deste filho. E o juiz brutalmente afastou a criança e mandou enforcar o pai. Mas à hora da missa, quando o padre levantava a hóstia, ele olhava a hóstia e só via o rosto daquele menino. Percebeu que era o rosto do próprio menino Jesus. Então não quis mais ser juiz, abandonou a cidade, abandonou a corte, abandonou toda a sua autoridade de grande juiz del rei e veio enterrar-se neste convento. Ele até dizia que só agora se sentia grande, agora que não era ninguém. É tudo isto e muito mais, porque eu estou convencido de que este convento está relacionado com a memória de Gil Vicente. O nosso grande Gil Vicente, já no fim da vida, foi apanhado nos fios da Inquisição, teve um processo de que há muitas provas, e foi condenado a passar enterrado 2 anos num convento lá dos Cafundós das Serras, ele não diz aonde. Mas é verdade que é só depois dessa pena que a palavra fundão aparece nos versos de Gil Vicente. E fundão, eu não o digo porque eu sou daqui e tenho muito orgulho em ser, mas fundão é uma palavra boa para indicar lá esse interior, lá essa província granítica, lá essa terra forte, onde nasce a gente forte. Era isso que o Gil Vicente queria dizer quando dizia fundão. Mas ele só disse fundão depois de ter cumprido a tal pena numa terra. Ele diz que era na Serra Mínia. Durante muito tempo isso fez-me espécie, porque julgava que Mínia era Minho, mas não é. Chamava-lhe Serra Mínia, porque este era um convento dos frades menores. Foi quase com certeza aqui que Gil Vicente expiou as culpas da sua coragem mental. É por isso, estas pedras ilustres são um monumento à memória, ao passado e até à coragem dos portugueses. De tudo isso, pouco mais hoje resta que este miserável monte de escombros. E todavia, há 20 anos, ainda estava tudo de pé. O convento parecia intacto. Era uma casa habitável e habitada. Interiormente, não, claro que não era um palácio, mas tinha um belíssimo claustro seiscentista,
velhas pedras lavradas. Lembro-me uma lareira onde cabia a família toda, uma grande cozinha conventual, um refeitório. Depois a casa foi vendida, instalaram para aí um parque de campismo, vieram os campistas e vieram também os descobridores de tesouros, pessoas que à noite, com lampiões e alavancas de ferro, levantaram as lousas das sepulturas à procura da prata e do ouro, e depois de violadas todas as campas, foram às paredes, meteram o ferro, desventraram tudo, até que a casa aluiu. A destruição nem sempre foi fácil. Vejam a força que foi precisa para rebentar o granito do pedestal desta cruz. A cruz que estava ali desde o ano 1628 e agora se veio esconder envergonhada à sombra dos eucaliptos. Eu estou a falar nisto apaixonadamente, porque penso que a destruição do convento de Santo António do Fundão é um dos crimes de vandalismo mais gritantes que se cometeram durante a minha geração. Bem sei que me dizem, tinha de ser assim, o que é que você quer? É uma cidade a expandir-se. Isto é o preço do progresso. O preço do progresso não será antes o preço da nossa incultura.